Graça e paz a todos, amém? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, do verso 15 em diante. Livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 15 em diante. Amém? Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 15 em diante. A palavra de Deus diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, e o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o entre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pai, estamos aqui reunidos, Deus, nessa noite, Pai, com o nosso coração prostrado e rendido diante da Tua presença, e estamos com o nosso coração, Senhor, também alegre por estarmos, ó Pai, diante de Ti, por podermos cultuar, Senhor, a Ti nesta noite, por sabermos, ó Pai, que o Senhor preparou e reservou este momento, ó Deus, tão maravilhoso, Senhor, tão especial, ó Pai, para que nós pudéssemos, Deus, contemplar, Senhor, e ver os nossos irmãos, elevar o Teu nome, Senhor, bendizer o Teu nome, ó Deus, engrandecer a Ti, ó Deus, render graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito a nós, ó Deus, pela Tua grande fidelidade, Senhor, pelo Teu grande amor, pelo Teu perdão, pelo Teu constante cuidado, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai, dia após dia, ó Deus. Nós Te louvamos, ó Deus. Nós somos gratos, ó Pai, de todo o nosso coração, ó Pai. Nós somos gratos, Senhor, nós queremos louvar a Ti, ó Deus, com a nossa vida, com os nossos lábios, ó Pai. Nós queremos Te louvar nesta noite, Senhor, levantando as nossas mãos, Pai, ao abrir das nossas bocas, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, Te dar nesta noite o melhor louvor, Senhor. Que possa, Senhor, chegar perante Ti, Senhor, os louvores, ó Deus, entoados neste lugar. Ó Deus, que nessa noite, Pai, o Senhor seja o principal, Senhor, o principal neste culto, Pai, porque este culto, Senhor, é para Ti, ó Deus. Não há outro além de Ti, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Não há outro, ó Pai, que possa ser comparado a Ti, ó Pai. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele, Senhor, que subsiste para todos sempre, ó Pai, aquele que governa todas as coisas, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, por nos escolher um dia. Obrigado, Senhor, por nos salvar. Obrigado, Senhor, por nos chamar, ó Pai, por nos atrair, Senhor, para estar perto de Ti, ó Deus. Nós Te pedimos, ó Pai, abençoa, Senhor, a cada vida que entrou neste lugar. Abençoa, Senhor, a cada vida, Pai, que não pôde estar aqui, Pai. Alcança, Senhor, a cada um, ó Deus.
Abençoa aqueles que estão nos vendo, Senhor, assistindo através da internet, Pai. Aqueles que vão passar por aqui, Senhor, os nossos vizinhos que estão ao redor. Aquele que ouvir a Tua palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha, Senhor, convencer, Senhor. Como diz a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo convence do pecado, Pai, da justiça e do juízo, Senhor. E nós cremos, Pai, que Tu és um Deus poderoso, ó Deus. Por isso, Senhor, faça a Tua vontade, ó Pai, nas nossas vidas, neste lugar, ó Deus. E nós queremos, Pai, que o Senhor receba, ó Deus, tudo, Senhor, que nós fizermos neste lugar, nesta noite, Pai, para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Paz. Então vamos abrir no livro de Romanos, capítulo 8. Amém? Capítulo 8, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém, irmãos? Irmãos, na minha leitura do capítulo de Romanos, eu tenho, acho que, já umas três cultos, mais ou menos, falados só em Romanos 8. E aqui nesses versículos, vemos o privilégio da adoção. Vemos a descrição de viver como filhos de Deus. Os crentes não devem nada à carne, como vimos ali no começo dos versículos, que é a natureza caída do homem. Mas somos guiados pelo Espírito a uma vida de mortificar o pecado, à medida que ele se expressa por meio do nosso corpo. O pecado é qualquer transgressão à lei de Deus, como está em 1 João 3,4. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Por isso, irmãos, devemos mortificar o pecado. O nosso corpo não é mau em si mesmo. O pecado tem origem no nosso coração. É o centro espiritual de nosso ser. Mas como vivemos no corpo físico, o pecado se expressa por meio do nosso corpo. No versículo 13, devemos mortificar os feitos do corpo. E com isso, devemos fazer com que o pecado deva ser mortificado, ou seja, terminado. Em Romanos 6,12, nos diz: não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, para obedeceres às suas consequências, concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redimivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Através disso, devemos buscar o caminho de santidade, onde o guiar do Espírito é especificado como a marca dos filhos de Deus. Em perspectiva está um novo estilo de vida do crente, não mais dirigido ou governado pela carne,
mas sim pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não nos escraviza para vivermos atemorizados pelo pecado, mas sim para gerar convicção do pecado por meio da lei. Jesus nos falou sobre isso em João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E por isso, os crentes agora o recebem como espírito de adoção, onde são introduzidos na família de Deus, lhes dando ousadias para se aproximar de Deus como Pai. O clamor do crente é Abba, Pai. A palavra Abba é o termo aramaico para Pai. O próprio Jesus a utilizou quando se dirigiu a Deus em oração. Vemos em Marcos 14, 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não sei o que eu quero, mas o que tu queres. Para finalizarmos, a adoção é o ato gracioso de Deus, pelo qual Ele nos escolheu para si e nos dá os privilégios e as bênçãos de sermos seus filhos. A adoção traz mudanças no nosso relacionamento. Primeiro, muda o relacionamento com Deus, visto que agora clamamos a Abba, Pai. Assim o Filho de Deus declara, como Cristo fez: não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai. João 5,30. A vida do crente é controlada pela convicção de que Deus é o seu Pai. Isso é o que comporta em todos os aspectos da sua vida. Em segundo, muda o relacionamento com o mundo. Agora é um relacionamento perturbado. Além disso, é o relacionamento que o crente continuamente se esforça para fazer morrer. Por mais que viva no mundo, não devemos permanecer nele. Em terceiro, muda o nosso relacionamento com a família de Deus, pois os filhos de Deus têm muitos irmãos e irmãs em Cristo. Assim como o crente é unido a Deus em Cristo, também é unido a todo o povo de Deus. Com isso, a adoção traz consigo a comunhão dos santos. Com tudo isso, vemos que chamar Deus de Pai é um privilégio imenso. É o amor divino por trás dessa palavra, é impressionante. Deus poupou seu Filho unigênito, mas abriu mão dele para que por meio disso os pecadores pudessem ter acesso ao Senhor. Deus adotou seus inimigos como filhos e lhes dá seu Espírito para incitá-los a chamá-lo de Abba ou Pai. E para finalizarmos mais uma vez, uma pergunta para refletirmos. Através disso tudo, por que muitas vezes ainda relutamos tanto em nos aproximarmos do Pai? Amém, meus irmãos? Irmãos, nesse momento, quero pedir para a gente aproveitar a oração silenciosa e levarmos nossas confissões ao Senhor. Senhor Deus, meu Pai, nos achegamos a Ti nesse momento, ó Pai, para pedirmos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Ó Senhor, o Senhor conhece cada pedido aqui, ó Pai, cada confissão elevada a Ti, Senhor. Nos perdoe, ó Pai, pois éramos miseráveis pecadores, merecedores da condenação, ó Pai, da Sua ira, do Seu juízo, ó Deus. Mas pela morte e redenção do Seu Filho Jesus, na cruz do Calvário, e a Sua ressurreição, temos a esperança de sermos salvos, ó Deus. Ó Senhor, quero que o Senhor abençoe cada um aqui presente, ó Pai.
Abençoe aqueles que não puderem estar aqui conosco hoje, Senhor. Alcance eles, ó Pai, onde eles estiverem. Ó Senhor, toca no coração daqueles que irão nos ouvir, ó Pai. Porque através da Sua palavra, Senhor, o Teu Espírito Santo irá abrir o coração de cada um, ó Pai. Ó Senhor, nos alegramos, ó Pai, pela Sua adoção, que temos como podemos chamá-lo de Pai, ó Pai. Somos Seus filhos agora, Senhor. Ó Senhor, o Senhor continue abençoando essa igreja, que ela continue sendo uma igreja bíblica, firmada na Sua palavra, ó Pai, e nela somente, Senhor. Abençoe o pastor Estevam, ó Pai, que está na frente desse ministério. O Senhor venha continuar transformando a vida dele, o fortalecendo cada vez mais, ó Deus. Ó Senhor, abençoe a sua família que está ao lado dele, Senhor, porque sabemos que a caminhada não é fácil, ó Pai. As provações vêm e temos que enfrentá-las, mas com o Senhor tudo fica mais fácil. Ó Senhor, eu lhe peço que seja tudo feito conforme a tua vontade e o teu querer, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, você dará alguns avisos. Os irmãos sabem, nossos cultos agora são nos domingos, às 19h30, e nas terças-feiras, às 20 horas. Gostaria que a igreja analisasse também, depois nós vamos colocar no nosso grupo, para nós fazermos a ceia do Senhor, dia 24/12, que vai ser uma terça-feira, ou no domingo que vem. Mas aí nós vamos estar analisando essa semana, vou colocar lá no grupo para nós ler. Em relação às orações, nós continuamos orando pela vida do Benício. Os irmãos sabem o que aconteceu. A vida da Rosiânia também, que é a vida da minha vizinha, continua no mesmo estado, continua na UTI do Joinville. E eu peço que os irmãos continuem orando pela vida da irmã Marta, que Deus possa estar consolando ela em relação à partida da sua mãe. A vida do Paulo também. Em relação aos irmãos, a irmã Miriam, a irmã Eleni, que não puder estar, e que possamos estar orando para a igreja do Senhor, para que Deus possa levantar pessoas para nos ajudar, possa levantar pessoas para interceder pelas nossas vidas, e que nós possamos sempre estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Amém? Aquele que pode nos colocar de pé na presença de Deus.
Eu
Deus amado, nos colocamos nessa noite diante de Ti. Desejamos, ó Pai, que Tu fale aos nossos corações. Desejamos, Senhor, que Tu continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, por todas as coisas, por nós termos chegos até esse lugar. Sabemos que se fosse por nossas próprias motivações, pelos nossos próprios desejos, nós não estaríamos aqui, Senhor. Mas, como foi lido hoje, o Teu Espírito nos convence, Senhor. Tu nos atraiu a nós estarmos aqui nesse lugar, nessa noite. E estamos, Senhor, desejosos de ouvir a Tua voz, desejosos em ouvir a Tua palavra, a continuar ouvindo a Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor. Continua nos capacitando, continua nos abençoando. Continua, Senhor, estando conosco. Continua, Senhor Jesus, fazendo uma obra em nossas vidas, porque nós temos a certeza, a confiança que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado porque através de Ti, Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos nos achegar a Ti e Te chamar de Pai, Senhor. Nós podemos nos achegar a Ti e termos paz contigo, sabendo que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Continue falando aos nossos corações nessa noite. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus. No livro de Mateus, o nome mais citado aqui nesse lugar. Mateus capítulo 16. Nós vamos dividir essa mensagem em duas, pelo tanto de coisas que temos que falar, tanto de aprendizado que nós temos sobre esse texto. Hoje nós falaremos em Mateus capítulo 16, versículo 13 até o 17. O objetivo era falar até o versículo 20, seria necessário mais muito tempo. Mateus capítulo 16, versículo 13 até o versículo 17, a palavra de Deus diz assim: o tema da mensagem é o rei, sua igreja e a confissão. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Temos aprendido que nós temos que olhar, estudar, meditar, ler a Bíblia, tendo em vista Cristo, aquele que Ele é, aquilo que Ele é. Sabemos, em Hebreus 1:1, fala que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Jesus é a plena revelação de Deus, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então a revelação do Antigo Testamento, a revelação dos profetas, a revelação da lei, aponta para a vinda de Cristo e isso tudo se realiza nele. Temos aprendido também que o nosso objetivo é descobrir o que o autor tensionava comunicar. Não são as ideias que vêm à nossa mente, o texto não é aquilo que nós achamos que é, aquilo que nós imaginamos, mas aquilo que está escrito. Nós descansamos na palavra de Deus.
Esse relato aqui também encontra-se em Marcos capítulo 8, versículo 27 até o versículo 30, e Lucas capítulo 9, versículo 18 até o versículo 21. Nós temos visto que o objetivo dos evangelistas, o objetivo de Mateus, o livro de Mateus, é proclamar que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Davi, que Jesus é o Filho de Abraão, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo. Mateus nos mostra que Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento. Já falamos várias vezes sobre o que ele está dizendo. Vimos anteriormente as respostas ao governo de Cristo. E agora, em Mateus capítulo 16, versículo 13 até o versículo 20, nós vamos ver a confissão da identidade de Jesus. É importante nós destacarmos que as ordens dos evangelhos, dos milagres, dos eventos, dos incidentes são diferentes, porque Mateus organiza por tópico e não por ordem cronológica. Então, nosso objetivo nessa noite é nós falarmos da confissão de Pedro. Esse texto aqui ele vai nos levar a um dos momentos mais significativos do ministério de Jesus, que é a confissão de Pedro, que ele reconhece Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse evento ocorrerá em uma região marcada pela idolatria, pelo pluralismo religioso, pelo paganismo, onde a declaração de Pedro vai se destacar como um testemunho ousado da verdadeira identidade de Jesus. Aqui nós encontramos a revelação fundamental sobre quem é Jesus, sobre a missão da sua igreja e a natureza da confissão de fé que sustenta todo cristão. Eu estava ouvindo uma mensagem do Paul Washer, que ele fala do escritor, que ele fala que tem 3 formas de nós reconhecermos Jesus. Aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia, esqueci o nome dele. Lewis. Ele fala que há 3 formas de nós reconhecermos Jesus. A primeira é que ele é mentiroso, que tudo aquilo que ele fala é mentira. A segunda é que ele é um lunático, porque não faz sentido alguém dizer que é o Filho de Deus. Imagina você andando numa rua da cidade, chega em alguém e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então há 3 formas. A primeira, ou ele é mentiroso, ou ele é lunático, ou ele é realmente aquele que ele diz que é. E a mensagem nessa noite é para nós buscarmos tomar essa decisão de quem realmente é Jesus. Mas não quem Jesus é para nós, mas quem Jesus é de fato. A Escritura enfatiza, ela nos mostra que Cristo é o Rei eterno, o ungido de Deus, que governa soberanamente sobre sua igreja, a qual é edificada sobre a proclamação da sua pessoa e da sua obra. João Calvino afirmou que a igreja está segura, porque ela não se fundamenta no homem, mas na confissão que reconhece Jesus como o único Filho de Deus. Esse texto aqui vai nos revelar não apenas a identidade de Jesus, mas também o papel central na confissão de fé, no estabelecimento e continuidade da igreja, que permanece inabalável mesmo diante das portas do inferno. À luz da Escritura, nós somos chamados a considerar não apenas a verdade de quem é Jesus, mas também a nossa resposta, se ele é realmente o Rei, o Senhor, o Salvador, o único, o caminho, a verdade e a vida. Que possamos afirmar com convicção: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E viver como cidadãos do reino, edificados sobre a rocha que jamais será abalada. E que nessa noite nós venhamos mergulhar nesse texto e que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes. O primeiro ponto é a pergunta de Jesus e a opinião popular. Observe o versículo 13. Primeiramente o contexto e a localização. O começo do texto começa dizendo assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Aqui nós somos informados que Jesus foi para os lados de uma cidade, de uma região chamada Cesareia de Filipe. Existiam 2 Cesareias, uma mais famosa e a essa que era chamada, conhecida como Cesareia de Filipe. Marcos ele nos informa que essa conversa aconteceu enquanto Jesus e os discípulos estavam viajando. Diz em Marcos 8:27 que fala assim: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou?
Lucas, ele acrescenta que foi durante um momento de oração, quando Jesus estava sozinho com eles. Lucas diz assim, Lucas 9:18, estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Mateus, por outro lado, ele não dá muitos detalhes sobre o momento exato, mas todos os evangelhos narram o mesmo evento e estão em conformidade. Onde ficava Cesareia de Filipe? Nós já vimos anteriormente sobre a importância histórica de citar qual local, qual cidade o fato aconteceu. Vimos que todos os leitores conseguiriam localizar o local, buscar informações e verificar os registros de onde aconteceu. Vimos anteriormente, damos exemplos, por exemplo, aconteceu em Itapema do Norte, da Avenida Ana Maria Rodrigues de Freitas, tal acidente. Alguém pode ir lá nos registros, verificar onde que está e verificar que o fato é verdadeiro. É isso que a Escritura nos mostra quando ela cita determinados lugares onde Jesus esteve, para mostrar, para dar credibilidade àquilo. Lógico que nós estamos a mais de 2000 anos do fato. Para o povo da época era muito mais fácil deles ir no local e verificarem. Para nós é muito mais difícil. Cesareia de Filipe é uma cidade localizada no pé do Monte Hermão, próximo ao Rio Jordão, ficando a cerca de 40 quilômetros ao norte da Galileia. Ela era uma cidade predominantemente pagã. No centro da história, essa cidade ela foi o centro de culto ao deus cananeu Baal, ao deus grego Pan e Augusto, o primeiro imperador romano. Era uma cidade extremamente idólatra. Ela foi fundada no século I a.C. pelo rei Herodes o Grande, e Cesareia de Filipe foi inicialmente construída como um tributo ao imperador romano César Augusto. Ela foi reconstruída por Filipe, o tetrarca, que a nomeou assim para diferenciá-la de outra Cesareia mais famosa, chamada Torre de Estrato. Essa distinção aqui é muito importante, pois mostra que Jesus estava numa região bastante afastada, longe das multidões, e ele cria um ambiente ideal para uma conversa íntima com seus discípulos. Ele sai daquelas multidões, ele vai numa região onde ele poderia ficar só com seus discípulos e conversar e instruir eles acerca das coisas de Deus. E aí nós vemos a pergunta de Jesus. Perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então nós vemos aqui que Jesus pergunta aos discípulos quem o povo dizia ser ele. Aqui ele queria saber qual era a opinião geral das pessoas sobre ele. Nós poderíamos entender a pergunta assim: o que as pessoas estão dizendo sobre mim, que me identifico como o Filho do Homem? Nós vimos anteriormente que o Filho do Homem é uma expressão, que é um título que Jesus usava para si, indicando sua humanidade e conexão com o povo, mas também que tinha um significado profético relacionado ao Messias. Em Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então a expressão Filho do Homem apontava para a identidade messiânica de Jesus. É importante nós entendermos que Jesus não estava apenas curioso. Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabia a forma com que as pessoas lidavam com ele. Ele fez essa pergunta porque ele estava preparando o coração dos discípulos para fortalecer a fé deles. E nessa noite Jesus nos pergunta a mesma coisa: o que os povos dizem que eu sou? Ao saber das opiniões confusas das pessoas, os discípulos seriam levados a refletir sobre quem Jesus realmente era e não se deixariam abalar por ideias erradas. Cristo queria garantir que eles estivessem firmes na verdade sobre sua identidade divina e sobre a missão que ele tinha.
É muito importante nós observarmos também que Jesus fez essa pergunta numa região que era marcada pelo paganismo, pela idolatria. Isso destaca também o contraste entre o reino de Deus e os reinos humanos. Muitas vezes as percepções humanas sobre Jesus são confusas, influenciadas pelas opiniões culturais, pelas opiniões religiosas, pelas opiniões políticas, opiniões filosóficas. A pergunta aqui nos convida a refletir sobre quem Jesus é para nós. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Observe a resposta dos discípulos. Versículo 14 diz assim: e eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. A resposta dos discípulos afirmando que algumas pessoas já achavam que Jesus era João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas, não refletia a opinião dos inimigos de Jesus. Porque nós já vimos anteriormente que a opinião deles era muito mais pesada. Eles falavam que Jesus era filho do diabo, enviado de Satanás. Mas aqui a opinião deles era em relação às pessoas que tinham ouvido suas palavras e visto seus feitos. Mesmo assim, essas pessoas, embora bem intencionadas, elas estavam erradas em suas avaliações de quem Jesus era, seguindo ideias totalmente equivocadas. Isso demonstra a fraqueza humana. Isso mostra como a mente humana é limitada e inclinada ao erro. Mesmo quando parte de princípios corretos, muitas vezes cria interpretações erradas. Sem a iluminação do Espírito Santo, nós vamos pegar a Sagrada Escritura e vamos fazer do jeito que nós desejamos. Vamos imaginar coisas, vamos fazer com que o texto se encaixe naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo. Além disso, embora Jesus seja o centro da unidade e da paz, o qual Deus chama o mundo inteiro para si, muitas pessoas acabaram transformando sua vida em um motivo de confusão e um motivo de divisão. Entre os judeus, a fé deveria apontar para Cristo como o Messias prometido, mas em vez disso, mesmo com aqueles que tinham um entendimento parcial sobre o Messias, eles se dividiam em várias opiniões e grupos, como nós vemos anteriormente sobre o fermento que apodreceu o conceito, aquilo que foi colocado no meio do povo. Essa diversidade de pensamentos gerava confusão em vez de unidade. E aí nós vemos a influência de ideias erradas. Uma ideia errada frequentemente leva a outras. Quando nós aprendemos a fazer algo de forma errada, vai levar a outras coisas erradas. No caso, muitos judeus acreditavam em uma noção equivocada de que almas poderiam reencarnar ou passar de um corpo para o outro. Essa crença profundamente arraigada tornava mais fácil para as pessoas aceitar a ideia de que poderia ser João Batista renascido, que poderia ser Elias, que poderia ser Jeremias, que poderia ser Moisés, ou qualquer outra pessoa. Mesmo diante de tanta confusão, aqueles que realmente desejavam conhecer a verdade sobre Jesus, eles deveriam perseverar. A diversidade de opiniões erradas sobre ele não era desculpa para ignorá-lo ou rejeitá-lo. Pelo contrário, as pessoas eram chamadas a buscar diligentemente o verdadeiro conhecimento de Cristo. Nós somos chamados a buscar diligentemente o verdadeiro conhecimento de Cristo. Rejeitar a Cristo ou se afastar dele por causa de ideias confusas ou divisões humanas é algo que Deus não aceita. Cada pessoa é responsável por buscar a verdade e se apegar a Jesus, mesmo em meio à confusão de opiniões. E nos nossos dias, nós lutamos hoje contra muitas correntes heréticas e destruidoras. Mas eu quero citar uma que tem se infiltrado nas igrejas nos últimos tempos, que é o liberalismo, o progressismo religioso. O liberalismo é de muitas maneiras um fruto do iluminismo. O iluminismo ele era um movimento surgido no início do século XVIII
que tinha em seu âmago uma revolta contra o poder da religião institucionalizada e contra a religião em geral. O pensamento da teologia liberal nega a encarnação de Jesus, nega a redenção de Jesus, nega a Trindade, nega os milagres de Jesus. Em linhas gerais, os cristãos progressistas eles repudiam a Bíblia como a palavra de Deus inspirada e infalível. Por isso que nós vemos no meio deles, eles querendo atualizar a Bíblia. Eles querendo modificar a Bíblia, dizendo que fazia só parte daquilo lá. E eu quero que os irmãos tenham foco que a mídia, ela é a favor dessas coisas. Ela é sempre contra o reino de Deus e a palavra do Senhor. Também eles falam da irrelevância da Trindade e defendem o teísmo aberto. Eles são indiferentes aos ensinos sobre o pecado original e pessoal e a salvação pela graça. Eles acreditam que as pessoas são boas em si mesmas. Elas não precisam de um Salvador. Eles repudiam o nascimento virginal de Jesus Cristo. Eles não creem no seu sacrifício expiatório e constitutivo e substitutivo na cruz. Eles não acreditam na sua ressurreição corporal. Eles rejeitam todo e qualquer milagre ou sinal divino. São críticos das igrejas ou desigrejados. São indiferentes ou abandonaram qualquer crença na segunda vinda de Cristo. Eles rejeitam o Cristo das Escrituras, porque eles criaram um Jesus histórico. O que é um Jesus histórico? Eles afirmam que o Jesus da Bíblia foi criado pela religião. Algumas pessoas quiseram aumentar, então falaram que Jesus fazia milagre, que Jesus fez, mas não é assim. Então eles criaram um Jesus histórico, sem milagres, sem sinais, sem prodígios, sem ressuscitar. Era um Jesus legal, que ajudava as pessoas, que dividia os seus bens com as pessoas, e só. Alguém que eles acreditam ser, ou que foi. Inclusive eles falam que Jesus depende para quem seja. É para você? Então você adapta conforme o Jesus que tu quer. Alguém que eles acreditam ser, que ele foi um Jesus que se adapta às culturas, às ideologias, aos seus próprios pecados. Por isso que nós vemos por aí Jesus homossexuais, Jesus que tem amantes, outros tipos de Jesus que nem dá para citar. Os cristãos liberais, progressistas, têm por alvo subverter e modificar os alicerces mais básicos da fé e da ética cristã, para que a igreja seja controlada, subordinada à agenda do Estado. No Brasil, nós temos diversos pseudopastores que abraçaram essa teologia, esse modo de ver a Bíblia e se filtraram nas igrejas. Eles aparecem mais em tempo de eleições, onde eles tentam determinar o que os cristãos devem ou não fazer. Os pensamentos deles são muitos, mas eu gostaria de citar alguns que são mais conhecidos, que são a união homoafetiva e a redefinição do conceito de família, a defesa do aborto, a liberação das drogas, o antissemitismo e antisionismo e Israel como Estado terrorista, por exemplo. E por isso a pergunta que Jesus fará é tão importante para nós. Por que eu citei isso daqui? Por causa da pergunta que Jesus fará agora no versículo 15. Esse liberalismo aqui, ele é muito ensinado nas escolas, ele é muito influenciado nas faculdades. Há um estudo que mostra que, não vou chutar, mas eu vi que a maioria do jovem cristão que vai para a faculdade sai da igreja. Acho que até o Mocelin esses dias colocou alguma coisa sobre isso. A maioria dos jovens que vão para as faculdades, eles saem da igreja por causa desses ensinos aqui. E aí vem a pergunta de Jesus para você nessa noite. Versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aqui Jesus vai diferenciar os seus discípulos, os seus súditos das multidões. Jesus é interessante porque ele não pergunta quem eu sou para você, não é? É quem ele é
de verdade? Quem vocês dizem que eu sou? Dessa forma ele mostra que, embora as pessoas tenham opiniões diferentes, seus seguidores devem permanecer firmes na verdadeira fé, sem se deixar confundir pelas ideias erradas ao seu redor. Aqueles que buscam Cristo com sinceridade não tentam misturar suas próprias ideias ao Evangelho, sempre encontrarão a verdadeira luz. E aqui nós aprendemos a necessidade de vigilância. Jovens, Jesus chama os seus discípulos a estarem sempre atentos, a sempre estarem vigiando. Mesmo que o mundo inteiro seja enganado por suas próprias invenções, os súditos do reino precisam se manter focados em Cristo. Tu já viu aqueles mágicos que fazem ilusão? Nós, como servos de Deus, nós temos que estar focados na verdade. Mesmo que o mágico esteja tentando nós olharmos para essa mão, para ele pegar alguma coisa com essa mão, nós devemos prestar atenção, estar vigilantes em todo o tempo, para nós não sermos enganados por Satanás. Satanás sabia que os judeus acreditavam na promessa da lei dos profetas sobre a vida do Messias, e ele tentou desviar essa verdade de várias maneiras. Ele busca dividir a ideia do Cristo em pedaços. Nós vimos anteriormente em Gênesis que ele não mente totalmente, mas ele vai aos pouquinhos jogando o fermento dele, o veneno dele, até contaminar toda a massa. Ele promove falsas interpretações e até introduz falsos cristos para enganar o povo e afastá-los do verdadeiro Redentor. Ele introduz muitas vezes falsos salvadores nos lugares, em todos os lugares, às vezes na nação. Esse mesmo esquema continua até hoje. Satanás tenta distorcer quem Jesus é. De que forma? Com falsos ensinamentos, criando divisões sobre a verdade de Cristo. Ele manipula, ele engana, ele destrói o ensino. Satanás usa até mesmo pseudopastores, como nós vimos anteriormente. Pessoas que se infiltram na casa do Senhor, se infiltram na igreja de Jesus e tentam de todas as formas perverter a palavra do Senhor. Por isso, nessa noite nós temos um chamado de Cristo. No meio de muitas vozes confusas do mundo, a pergunta de Jesus é um chamado para nós mantermos o foco. Nós olharmos para Jesus. É tão difícil nós olharmos para Jesus nesse mundo tão caótico muitas vezes. Ele nos separa, Jesus nos separa das ideias instáveis e opiniões rivais para que a nossa fé não seja levada pelas ondas da confusão. Veja os discípulos, Jesus levou eles para um lugar separado, para mostrar para eles, para que eles não tivessem o barulho das multidões nos ouvidos. Lembra, quando nós estamos no meio das multidões, as pessoas estão falando, Jesus pergunta ou fala alguma coisa, o que acontece? Nós não prestamos atenção, nós não conseguimos ouvir. O barulho desse mundo muitas vezes é muito alto para que nós possamos ouvir a voz dele. Por isso que é necessário nós termos tempo com Deus. Por isso que é necessário muitas vezes nós nos separarmos das coisas desse mundo, das multidões desse mundo, e tirarmos tempo com o Senhor. Em vez disso, nós devemos ouvir continuamente a voz de Cristo, nos apegando firmemente a Ele como nosso único Salvador e Senhor. João 5,39 diz: examine as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Esse é o cerne da passagem. Jesus busca uma resposta pessoal e espiritual que é essencial para a fé salvadora. A verdadeira fé é uma resposta pessoal à pergunta de Cristo: quem dizeis que eu sou? Aí nós vemos no versículo 16 a resposta de Pedro. Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A declaração de Pedro é curta, mas ela é cheia de significado. Ao dizer tu és o Cristo, ele resume tudo o que precisamos para a nossa salvação. O título Cristo significa ungido,
Inclui tanto o papel de Jesus como Rei eterno, como sacerdote eterno. Cristo é aquele que Deus escolheu acima de todos os demais e quem Deus dotou com o Espírito Santo para trazer a salvação. Isso significa que Jesus é o único que pode nos reconciliar com Deus, oferecendo-se como nosso sacrifício pelos pecados, nos dando uma justiça perfeita e nos protegendo, sustentando e nos enriquecendo de todas as bênçãos. A resposta de Pedro é mais que uma aceitação, não é uma descoberta humana, mas é uma revelação de Deus. É um resumo da revelação de Deus. Gostaria de observar alguns detalhes. O primeiro deles é a diferença entre os evangelhos. Em Marcos é registrado apenas "Tu és o Cristo". Em Lucas, "És o Cristo de Deus". Mas o significado é o mesmo. Mateus dá mais detalhes, ele acrescenta: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo". Pedro ainda não entendia completamente o que significava Jesus ser gerado de Deus, mas ele tinha plena convicção de que Cristo era diferente de todos os homens. Ele acreditava que Jesus tinha a própria divindade viva habitando em sua carne. O termo Deus vivo é usado para contrastar o Deus verdadeiro com os ídolos mortos, que não têm vida e não têm poder. Isso reforça que Jesus veio de Deus com uma autoridade única, divina e total e eterna. Jesus era todo-poderoso. E Pedro conseguia ver isso. A pergunta de Jesus foi direcionada, eu quero que os irmãos vejam, que foi direcionada aos discípulos. "Mas vós", continuou ele, "quem dizeis que eu sou?" E Pedro respondeu em nome de todos eles. A sua confissão da identidade de Jesus põe a igreja separada dos de fora de sua comunidade, incluindo aqueles que o admiram à distância. Não haverá salvação para aqueles que apenas admiram Jesus. Não haverá salvação para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Confessar que Jesus é o Cristo implica submissão total à sua autoridade como Rei e Salvador. Não há como Cristo ser nosso Salvador e Ele não ser o nosso Senhor. Pedro, ao fazer essa declaração, declara que Jesus é o Messias e Rei prometido no Antigo Testamento. O mundo não consegue fazer esse tipo de declaração. Não consegue, não quer ver Jesus como Messias, o Rei, o Salvador e Senhor de toda a terra. Mas os súditos do seu reino não somente conseguem ver, mas o têm como Messias, Rei, Salvador, o Senhor de toda a terra. E veja por quê. Veja, a bênção de Jesus é a origem da confissão. Versículo 17, que diz: "Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus." Veja a bênção de Deus. Bem-aventurado és. Jesus diz que Pedro é bem-aventurado, que Pedro é abençoado, porque reconheceu que ele é o Cristo. Jesus, ao afirmar isso, mostra e nos ensina onde está a verdadeira felicidade. Segundo Jesus, a vida eterna está em conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo enviado por Ele. Está em João 17,3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A maior alegria, a maior bênção que esta? A maior alegria e maior bênção do que ser conhecido e achado por Ele? Algo maior que nós chegarmos no céu e nós sermos chamados pelo nome, pelo Senhor? A maior alegria, a maior festa que nós vamos ter? Todos nós, por natureza, somos miseráveis e separados, inimigos de Deus por causa do pecado. A verdadeira bênção só vem quando encontramos a vida em Jesus. Quem tem Cristo tem tudo o que precisa para a felicidade plena, porque Ele nos dá a maior bênção possível, que é a glória eterna de Deus. Aí veja a revelação de Deus. O versículo continua dizendo assim: "Porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus." Com essa frase, Jesus mostra que Pedro não chegou a essa confissão por conta própria, mas porque Deus Pai lhe revelou essa verdade.
Os homens estão mortos em transgressões e pecados. Abra comigo, Mateus capítulo 11, versículo 27. Observe o que diz na palavra de Deus. Mateus 11, 27 diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Aqui Jesus ensina duas lições importantes. A primeira é que a fé vem de Deus. A sabedoria humana, ou seja, a carne e sangue, não são suficientes para entender os mistérios de Cristo. Não há acesso ao Pai senão por Cristo. E ninguém vem a Cristo senão aquele que foi atraído pelo Pai. Ninguém pode se achegar a Jesus ou a Deus sem ambos, sem a obra completa do Senhor. João 6,44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E o segundo ponto é que nós precisamos da iluminação divina. As mentes humanas estão cegas para a glória de Cristo, até que Deus, pelo seu Espírito, abra nossos olhos. A obra é feita pelos três, por um: Pai, Filho e Espírito Santo. João 16,13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. A obra é completa por Deus, ela é feita pelo único Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Não podemos pensar que a ideia de que Jesus era o Messias foi algo que apareceu na mente dos apóstolos pela primeira vez aqui. Se fosse assim, os discípulos mais próximos de Jesus seriam bem lentos para entender diversas situações. O Evangelho de João mostra claramente que desde o início os discípulos seguiram Jesus acreditando que ele poderia ser o Messias. Veja lá em João capítulo 1, versículo 41, veja o que está escrito. Diz assim, João 1, 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. No entanto, a visão deles sobre o que significava Jesus ser o Messias, ela foi influenciada, atrasada pelas próprias ideias erradas que eles tinham. E nós vamos falar mais para frente que em Mateus 16, 21 ao 23, quando Jesus fala que vai ser morto, Pedro se levanta e diz que não vai deixar ele ser morto e tal. Então eles tinham ideias erradas sobre o Messias. Vimos anteriormente também que eles pensavam que Jesus poderia ser um rei poderoso igual Davi, tirar o governo de Roma. Eles só entenderam completamente o que isso significava depois da ressurreição de Jesus. Mas esse momento aqui é um momento importante no crescimento da compreensão e a fé deles. Mesmo que fosse ainda incompleto, a confissão de Pedro de que Jesus é o Messias o destacou da multidão que ainda estava confusa e estava incerta. Essa convicção de Pedro só poderia ter vindo da revelação do Deus Pai. Por outro lado, foi justamente essa convicção firme que tornou ainda mais difícil para Pedro e os outros aceitarem o sofrimento e a morte de Jesus. Imagina só, nós estando com Jesus, sabendo que Ele é o Rei, Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Messias, Ele é o escolhido de Deus, Ele é o filho de Davi. Isso explica porque foi tão difícil impedir que as pessoas abandonassem Jesus, quando aqueles que eles haviam confessado como Messias foi crucificado numa cruz romana. Foi muito difícil para eles entenderem isso. Como que Jesus morreu na cruz, se Ele é o Messias de Deus, se Ele é o Rei do Senhor? Nós devemos, amados, pedir humildemente que Deus nos ensine e nos ilumine. Tiago 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança.
Aqueles que já receberam a fé devem lembrar que antes eram cegos espiritualmente e dar toda a glória a Deus por isso. Aqueles que já receberam a fé devem lembrar que antes nós estávamos mortos em transgressões e pecados. E agora nós temos vida e podemos dar glória a Deus por isso. É pela graça divina e não pela nossa capacidade que nós conhecemos a verdade. Agostinho ensinou que a graça precede a fé e enfatizou que a confissão de Pedro é um dom de Deus. Nós só confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas porque Deus nos salvou, porque Deus nos resgatou do império das trevas. Toda a verdadeira fé nasce da ação do Espírito Santo na vida do crente. Efésios 2, 8 ao 10 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja, a graça e a fé são dons de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A glória é do Senhor somente. Versículo 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Como está escrito em Filipenses 2, 12 e 13: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja. Você que desenvolve a tua salvação, viu? É você que vai fazer alguma coisa para ser salvo. Versículo 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É o poder de Deus que opera em nós, para que nós possamos desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado e da justiça de Deus. Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A fé e a perseverança são dons de Deus. Sem Deus, todos nós desistiríamos, todos nós não continuaríamos. Muitas coisas são muito difíceis para nós entendermos. Mas 1 Pedro 1,5 parte A diz: porque vocês sois guardados pelo poder de Deus. Vamos a algumas aplicações sobre esse texto para a igreja de Jesus. A primeira é confessar quem Jesus é em um mundo de opiniões contraditórias. Jesus perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Assim como no tempo de Jesus, há muitas opiniões sobre Jesus hoje. Como nós vimos, muitas pessoas adaptam Jesus a seu estilo de vida, a sua maneira de viver, a sua cultura, as suas práticas pecaminosas. Como igreja de Cristo, nós devemos estar firmemente comprometidos em confessar Jesus como Cristo, o Filho de Deus vivo, o Cristo das Escrituras. Nós devemos proclamar com ousadia quem Jesus é, rejeitando visões equivocadas sobre Ele, e testemunhar sobre a sua divindade e obra redentora. Amados, o Jesus histórico desse mundo não tem poder. É um Jesus morto que não pode salvar ninguém. Mas o Jesus bíblico é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, que é o Rei eterno. Romanos 10, 9 diz: se com tua boca confessar de Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por isso que o Jesus do liberalismo não funciona, porque eles não creem que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Segundo lugar, reconhecer que a fé é um dom de Deus. Alguém aqui creria se não fosse pela obra de Deus? Alguém de nós aqui permaneceria se não fosse pelo Senhor? Jesus afirmou a Pedro: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Sem a ação de Deus, nós jamais creríamos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias. A verdadeira confissão sobre Jesus não vem da sabedoria humana, mas de uma revelação divina. Isso deve nos encher de humildade e de gratidão. Como igreja, nós devemos orar para que Deus abra os corações dos incrédulos
e dependamos dele na evangelização e no ensino, sabendo que somente ele pode trazer a verdadeira fé. 2 Coríntios 4,6 diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Terceiro lugar, viver como comunidade fundamentada em Cristo, Filho do Deus vivo. A confissão de Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está alicerçada. Nós falaremos na terça-feira sobre esse texto. Jesus, o Cristo, é o fundamento sólido da nossa fé e da comunidade. Nós devemos lembrar que nossa identidade como igreja, ela depende de Cristo. Sem Cristo não há igreja. Ele é o centro de nossa adoração, da nossa doutrina, da nossa prática, do nosso ensino. Qualquer tentativa de construir a igreja em outro fundamento, em nossos fundamentos, está condenada ao fracasso. Eu estava ouvindo algumas coisas que têm acontecido em alguns lugares, e eu tenho aprendido que toda igreja que tem dono, ela não é de Jesus. Toda igreja que tem processos, que nem tem uma igreja agora que está com processo para decidir quem que é o dono da igreja, não é de Jesus. 1 Coríntios 3,11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Essa igreja é de Jesus Cristo. Não há dono nessa igreja. Nós somos a igreja dele. Nós somos a família dele, o corpo dele. Ele é quem dá as ordens, a palavra é dele. Em quarto lugar, ser bem-aventurados pela confissão de fé correta. Jesus declarou Pedro bem-aventurado por sua confissão de fé. Essa bem-aventurança é estendida a todos que reconhecem Jesus como Filho de Deus, entregando-se a Ele em submissão à fé. A igreja deve continuamente celebrar a alegria da salvação em Cristo e nutrir sua fé com a palavra e as ordenanças, fortalecendo os crentes na certeza de que pertence ao Salvador. Efésios 1,3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em quinto lugar, o desafio para a igreja local crescer na verdadeira fé e confissão. Assim como Jesus desafiou os discípulos com a pergunta sobre a sua identidade, a igreja deve ser continuamente desafiada a crescer no seu entendimento de Cristo, o entendimento correto da verdade da Escritura. Como servos de Deus, nós devemos colocar nossos olhos em Cristo e em sua palavra somente. Cada um de nós deve examinar sua confissão de fé, assegurando que ela é sincera e fundamentada na palavra de Deus. Não adianta nada nós dissermos que nós cremos em Jesus, se o nosso coração não foi transformado por Ele, se isso não é verdadeiro. Não adianta nada nós fecharmos os nossos olhos, dizendo que nós estamos entoando louvores a Ele, mas o nosso coração não está aqui nesse lugar. Não adianta nada nós dissermos que nós estamos prestando culto ao Senhor, mas nós não estamos fazendo isso em espírito e em verdade, como diz a palavra do Senhor. 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Para nós concluirmos, aqui nós somos conduzidos ao coração do Evangelho, a revelação de Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus é mentiroso? Jesus é um louco? Ou Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo? Essa passagem não é apenas um momento crucial na narrativa do reino, mas um ponto de reflexão profunda sobre a fé e a confissão da igreja. A pergunta de Jesus é: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Desafia cada discípulo em todos os tempos a responder com convicção, pois dela depende nossa salvação e a nossa relação com Deus. E se Jesus voltar agora, para onde nós iremos? Se Ele não for Senhor e Salvador nas nossas vidas, nós ficaremos a eternidade no inferno. A confissão
confissão de Pedro, fundamentada na revelação divina e não na sabedoria humana, demonstra que a verdadeira fé é um dom de Deus. Isso nos lembra que o reino de Cristo não se baseia em poderes terrenos ou realizações humanas, mas em um rei que governa com verdade, graça e justiça. A proclamação de que Jesus é o Cristo é o alicerce sobre o qual a igreja é edificada, e é por meio dela que o reino avança em um mundo de trevas, trazendo luz e vida. Para nós, a igreja hoje, a confissão de Pedro deve ecoar em nossos corações e nos nossos lábios. Nós somos chamados a proclamar Jesus como Salvador e Rei, viver como cidadãos do seu reino e edificar nossas vidas na rocha inabalável de sua identidade. Ao reconhecermos que nossa fé é fruto da obra soberana do Pai, nós somos levados à humildade, à gratidão e à devoção a Cristo, que é o centro do Evangelho. Assim como Pedro foi bem-aventurado por sua confissão, a igreja é chamada a encontrar alegria, a encontrar regozijo em declarar a glória do Cristo e a viver em submissão ao seu governo real. Eu vejo hoje muitas pessoas buscando glórias e honras, buscando colocar o seu nome na igreja de Jesus, buscando colocar a sua foto nas portas das igrejas. Mas nós deveríamos lutar pela glória de Cristo, não pela nossa glória, mesmo pela placa da igreja. Nós somos chamados a levar as pessoas até Cristo, o Filho de Deus vivo. Se elas quiserem andar junto conosco na nossa congregação local, glória a Deus por isso. Mas se elas não quiserem, que elas sejam levadas a Jesus, o autor e consumador da fé. Que essa confissão seja a nossa resposta contínua, fortalecida pela graça de Deus, para que ao proclamarmos Jesus como Filho do Deus vivo, o reino de Cristo seja manifestado para a glória do Pai, agora e para sempre. 1 Timóteo 1,17, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos aprendido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tem nos exortado, Tu tem nos corrigido, Tu tem nos advertido, Senhor, e Tu tem estado conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor, também porque Tu tem nos consolado, Tu tem nos dado paz, Tu tem nos dado alívio a tantas coisas dessa terra, Senhor. Aprendemos com a Tua palavra que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, Senhor, mas colocar os nossos olhos sempre em Ti, Senhor, estar sempre em Ti, Senhor. As coisas desse mundo, Senhor, são todas secundárias, mas nós somos chamados a olhar para Ti, a viver o Teu reino e a Tua justiça, Senhor, em primeiro lugar. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja que se reúne aqui nesse lugar, Senhor. Continua nos sustentando, continua nos abençoando, continua estando conosco, Senhor, é o que nós te pedimos. E que nós possamos sempre estar na verdade da Tua palavra e não venhamos ser enganados por coisa alguma desse mundo, Senhor. Que essa palavra seja aplicada aos nossos corações, Senhor. E que na terça-feira nós possamos estar novamente aqui, te louvando e bendizendo o Teu santo nome, Senhor. É que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Peço nesse momento que nossa amada irmã Rosane coloque em orações os pedidos de oração que estão sendo feitos. Pai maravilhoso, Pai amado, Pai querido, Paizinho de amor, nós te louvamos e te bendizemos nesta noite maravilhosa, onde estamos reunidos na Tua presença, Pai. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto, para aprender mais da Tua palavra, para nos aproximarmos mais de Ti, Senhor, reconhecendo que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso dono, a razão do nosso viver, o motivo mais importante do nosso respirar, do nosso falar, do nosso agir, do nosso proceder, Pai. O que seria das nossas vidas sem a Tua presença? O que seria de nós sem os Teus ensinamentos, Pai querido? Oh, Pai querido, muito obrigada por tudo. Perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas falhas, Pai. Muitas vezes negligenciamos em estar na Tua presença.
negligenciamos, Pai, em ler a Tua palavra, em buscar a Tua face. Queremos o Teu perdão, Senhor. Queremos cada dia que isso se aproximar, que nós podemos cada vez mais a desejar a Te conhecer e andar contigo, Pai. Pai querido, Pai maravilhoso, toma direção neste momento das nossas vidas, Pai. De cada família representada aqui nessa noite, Pai. Alcançando aqueles irmãos que não puderam estar conosco também, Senhor. Que haja um despertar nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, Pai. Que nós podemos atrair pessoas para estar na Tua presença. Levanta pessoas neste lugar para nos ajudar na Tua obra, Pai. E que a Tua obra possa continuar crescendo na graça e no conhecimento da Tua palavra. Abençoa o pastor Estevam, sustenta ele nos Teus cuidados. Continua com a Tua bênção da saúde sobre ele, orientando, dirigindo, Pai, dando a Tua graça sobre ele, sobre a sua família, abençoando sua família, abençoando a sua esposa, seus filhos, guardando e livrando de todo ataque do inimigo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Abençoa também a família do irmão Juninho, Senhor. Dê a Tua bênção sobre a vida da Paula, o Mateus, Pai querido. Abençoa, Pai querido, a Melissa, Pai. Abençoa a Laura. Abençoa o Noah, Pai. Envolve na Tua presença, a família te pertence. Continua dando a Tua graça, abençoando o seu trabalho, sua família, sua casa. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Alcançando a vida da Marta, Pai, sustentando ela, consolando e orientando ela, Paizinho querido, renovando as suas forças, abençoando a sua casa, abençoando a vida do seu Paulo, em nome de Jesus. Abençoa a Miriam também, Senhor, que está fazendo um trabalho na casa da mãe dela, dê a Tua bênção sobre ela, usa ela naquele lugar para a glória do Teu nome. Abençoa a vida da irmã Eleni, abençoa cada vida que passou por este lugar, Senhor, e cada vida que ouviu a Tua palavra nesta noite, que o Espírito Santo de Deus venha esclarecer em cada coração e nos despertar. Não queremos estar no solo da violência, Pai, não queremos nos acomodar, mas queremos estar vigilantes, Senhor, na Tua presença. Alcança, Pai, a vida da minha mãe onde ela se encontra. Abençoa a vida da minha mãe, a vida da Vera, a família dela, o meu irmão Luiz. Abençoa a Priscila, a Nicole, Pai, a Tua Maria. Envolve a Tua presença para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo, Pai. Tu tens sido nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na angústia. Nós te amamos, Senhor. Em nome de Jesus. Até terça-feira, se Deus quiser. Todos de azul na terça.